Amigos e amados de meu Pai, e eu tenho tanta certeza desse amor do nosso Pai para com você, tanta certeza que nós queremos que você tenha a mesma convicção, que você venha concordar com esse amor que Deus delega para você, para que você possa ver esse amor materializado na sua vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus nos dias atuais. Assim como Jesus foi nos dias dele aqui na terra, hoje ele é conosco, porque somente ele, na pessoa do Espírito Santo, convence a gente do seu santo amor, do seu amor, o seu amor que só ele tem. Só ele tem, mais ninguém. A gente ouve falar muito de amor, a gente ama as pessoas, etc. Mas quando se trata de amor profundo, verdadeiro, esse amor profundo, verdadeiro, grandioso, glorioso, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Paulo fala lá na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que ainda que eu dê os meus bens, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Quer dizer, se eu não tiver o Espírito de Deus, nada serei. Então, tudo o mais se torna supérfluo, porque o amor, esse amor poderoso de Deus, o amor do Espírito Santo, que ele faz a gente perceber, agora mesmo, enquanto eu estou falando com você, eu tenho certeza que o Espírito Santo está confirmando estas palavras dentro de você. É isso que Deus quer fazer. Ele quer que esse amor esteja dentro de você 24 horas por dia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. No final da carta ele diz assim: agora permanecem a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. E esse amor, amiga e amigo, somente é possível quando a gente recebe. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito do amor, o Espírito da entrega total, o Espírito da doação total da sua vida no altar. E isso é o que faz a diferença. Você viu aí, nós postamos testemunhos de pessoas lá da Ucrânia que têm passado momentos dificílimos, quase que irrecuperáveis, mas quando a gente chega com o amor, quer dizer, com Jesus, o Jesus Espírito e Verdade, então essa gente recebe esse amor e nasce ou renasce a esperança que faz a pessoa permanecer na fé. Então, eu queria que você pensasse direitinho sobre o recebimento do Espírito Santo.
o recebimento do Espírito Santo vai muitíssimo além, infinitamente além de se receber bênçãos, ou de se falar em línguas, ou de se ter dons, talentos. O Espírito Santo é Deus dentro da gente. Deus dentro da gente. E nós vimos aí, nós colocamos, postamos esses testemunhos, inclusive aquela menina, aquela criança, que depois que fez o jejum de Daniel, não aconteceu o batismo com o Espírito Santo, mas quando ela voltou na segunda-feira para a escola, triste, abatida, e quando ela saiu da escola, foi direto para a igreja, e lá na igreja ela disse: eu não aceito. Eu não aceito. O que o senhor quer que eu faça para ter o teu Espírito? Quer dizer, ela foi nos limites da sua entrega total, com pureza, santidade, com sinceridade, com transparência. Ela se rasgou diante de Deus, sozinha. Não estava na igreja, não. Estava em casa. Ela estava sozinha. E quando ela fez essa oração puríssima, o Espírito Santo, quer dizer, o amor desceu sobre ela. E ela sorria e chorava ao mesmo tempo. E o bacana é que foi pego o áudio, e o áudio dela exprime esse amor. Deus mostrando, através de uma criança, a grandeza dele para você, para mim, para todos nós. Esse é o Espírito Santo. Então, quando nós trabalhamos para as pessoas receberem o Espírito Santo, infelizmente, muitas pessoas estão buscando dons, estão buscando, ao invés de buscar o Espírito Santo, ficam buscando as línguas estranhas, ficam buscando os sinais, os milagres, as maravilhas, ao invés de buscar o Espírito Santo, que é o que faz possível o amor materializar-se na vida da gente. Você entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, quando muitas pessoas dizem assim: mas eu fiz o jejum de Daniel, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas ele não recebeu o Espírito Santo, é porque ela não fez o seu tudo, ela não fez o seu melhor, ela não deu o seu melhor, como o caso dessa criança que nós colocamos o áudio aí. A pessoa, quando não coloca toda a sua alma, todo o seu ser, todo o seu pensamento, todo o seu futuro, tudo, ela não está pensando nos benefícios. Eu vou falar em línguas, eu vou fazer isso, eu vou fazer milagres. Não, ela está pensando primeiro em receber esse amor que, obviamente, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E ele está disponível, ele continua disponível. O jejum terminou, mas ele continua sendo derramado sobre aqueles que professam essa qualidade de fé, uma fé pura, uma fé transparente, límpida, uma fé como de uma criança. Pronto, ela recebe o Espírito Santo. Foi o caso dessa mocinha, essa menina. Jesus disse assim, olha só, amiga e meu caro amigo, preste atenção no que Jesus fala. Jesus disse para os seus discípulos, aqueles que estavam ali junto dele, ele disse: trabalhai não pela comida que perece,
Trabalhai não pela comida que perece. Em outras palavras, invista a sua vida não na comida que perece, não nas coisas que perecem, porque nesse mundo tudo passa, tudo cessa, tudo acaba, tudo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece por toda a eternidade. Então Jesus disse para os discípulos e os demais ouvintes: trabalhai, lutai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E nós estamos falando dessa comida que permanece para a vida eterna, que é o Espírito Santo. E presta atenção, nós vamos continuar nesse jejum de Daniel. Nós vamos interromper por enquanto, mas o mês que vem, julho, nós estaremos voltados para o jejum de Daniel novamente, para que as pessoas venham comer da comida que permanece para sempre, a comida que é eterna, o pão da vida que é eterno. Nós vamos continuar. Aqueles que receberam o Espírito Santo vão nos ajudar, vão orar conosco, vão nos ajudar a divulgar por esse mundo afora o pão da vida eterna, o pão nosso da vida eterna, não o pão nosso da vida passageira aqui na terra, não, mas o pão nosso da vida eterna. É loucura para os que se perdem, claro. É loucura para os que são carnais, claro. É loucura para aqueles que vivem na carne, é claro. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, o Espírito do amor, para aqueles que comeram do pão da vida, por toda a eternidade. Então nós queremos passar, transferir, dar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Então Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que você quer? O que você quer? Você quer só viver aqui neste mundo? Você só quer conquistar as coisas daqui deste mundo? Você só está preocupado com o pão nosso de cada dia, o pão físico de cada dia? Você está preocupado com o seu casamento, com a sua vidinha neste mundo? Você está preocupado em conquistar isso, aquilo outro? Você está preocupado em deixar um bem, um patrimônio para o seu ente querido? Você está preocupado... O que é que você está preocupado? Com a comida que perece ou com a comida que permanece para a vida eterna? Você está preocupado com o pão que você come hoje e amanhã tem fome outra vez? Ou você está à busca do pão da vida que satisfaz você por toda a eternidade? E o jejum de Daniel é com esse propósito, levar para as pessoas o pão da vida eterna. O pão da vida eterna, a qual, diz o Senhor Jesus, o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, vos dará. Só Jesus pode nos dar o Espírito Santo. Quem não crê em Jesus não pode receber o Espírito Santo. Quem crê em Jesus realmente não é crer, acreditar pura e simplesmente, não. Crer é se entregar, é casar com Ele. Crer é colocar toda a sua força, todo o seu vigor, todo o seu futuro, sua eternidade nas mãos dele. Isso é crer.
E isso é uma coisa muito pessoal e individual. É claro, só a pessoa pode decidir por ela. Nem Deus pode fazer essa escolha por nós. Ele instrui, ele orienta, ele ensina, ele convence a gente. Mas a escolha vai caber a cada um de nós. E a colheita também vai caber a cada um de nós, porque ele, Deus, prometeu derramar do seu espírito sobre toda a carne. Não importa se você merece ou se você não merece. Não importa a sua religião. Não importa o seu grau de instrução. Não importa a sua condição social. Não importa nada, nada. Não importa o quão pecadora ou pecador você é. O que importa é o que Jesus disse. Trabalhai, não, quer dizer, lutai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, que é o Filho do Homem que é Jesus, vos dará, porque a este, quer dizer, a Jesus, o Pai, Deus Pai, o selou. Jesus foi selado para que pudesse selar os seus seguidores, os que nele creem, os seus filhos, os seus discípulos. Então, dentre os discípulos vieram aqueles e que disseram: Senhor, que faremos? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais no Filho do Homem. Isso é muito forte. Que creiais, simplesmente creiais. E isso é suficiente. E a pessoa às vezes pensa que é simples. É tão simples, poxa, creia no Filho de Deus. Mas eu tenho crido. E eu não recebi o Espírito Santo ainda. Eu fiz jejum de Daniel e não recebi o Espírito Santo. Por quê? Provavelmente, é uma suposição minha, provavelmente você fez o jejum de Daniel preocupada ou preocupado em falar em línguas estranhas. Você estava preocupado, não ocupado, a sua mente ocupada, não em receber o Espírito Santo, mas receber os dons do Espírito Santo. Aí não vai acontecer nada. Você não pode querer colocar o carro na frente dos bois. Você tem que colocar os bois na frente para que os bois venham puxar o carro. Ora, a mesma coisa. Para você receber os dons ou o fruto do Espírito Santo, que é o amor, primeiro você tem que receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é óbvio que isso só acontece com aqueles que se entregam, que se rendem, que se despojam de seus pensamentos passados, presentes e futuros, seus sonhos projetados. Tudo isso você deixa para trás. Uma ocasião, o pastor, o bispo, chegou para uma jovem e disse para ela era uma pessoa assim que estava há muito tempo na igreja, mas ela era triste, o semblante dela mantinha-se triste. Então o bispo falou para ela: sabe qual é o seu problema, minha amiga? Sabe qual é o seu problema?
O seu problema é que você não quer deixar de lado o seu passado. Você carrega o seu passado no presente. Você carrega aquele trauma sofrido lá atrás. E você não perdoa, você não se livra daquele peso, você não se livra daquele bagulho que você tem carregado. Então, entra ano, sai ano, você está na igreja, você sabe da palavra de Deus, você ouve a promessa de Deus, mas você não consegue tomar posse dessa promessa porque você está cheia daquele entulho do passado. Entulho do passado, essa é a verdade. Largue esse entulho, deixe esse passado para trás. Se tiver de perdoar, perdoa. Se tiver de pedir perdão, peça perdão. Faça qualquer coisa, mas livre-se do seu passado e não fique a olhar para o chão. Não fique a olhar ao seu redor, não fique a olhar para outras pessoas. Não, olhe para si, olhe para o que Deus oferece para você. Trabalhe pela comida que não perece, a comida que dura por toda a eternidade. Trabalhe nisso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para obter esse pão da vida eterna? Você tem que perdoar, você tem que largar o bagulho, o peso, aquele entulho que você tem carregado até hoje. Faça isso e coloque aos pés de Jesus e diga: Senhor, eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas pela tua misericórdia, eis-me aqui, tome a minha vida. A minha vida é minha, mas agora, neste momento, eu abro mão dela, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu passado, eu abro mão do meu futuro, eu abro mão de tudo, mas eu quero o teu Espírito. Você faz isso, você faz esse pacto com Deus, aí mesmo, onde você está, logo após essa palavra, você vai receber o Espírito Santo, sem precisar ter feito jejum ou qualquer outro sacrifício. Faça isso. Porque Jesus quer enchê-la do espírito do amor, da essência do amor. Deus é amor. Deus é espírito. E Ele quer morar dentro de você. Ele quer residir dentro de você. Mas isso só é possível com o seu consentimentos. Só você pode fazer isso. Eu não posso dar a sua vida para Ele. Não. Eu posso ensinar, eu posso orientar, eu posso orar por você, mas eu não posso dar o que é seu para Deus. É só você pode fazer isso. Tá bom? Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até lá.